Boa noite, amada igreja. Boa noite. Pedi pro pessoal do som para dar uma caprichada aí, tá? Que eu estou um pouco sem sinusite, né? Para os irmãos ouvirem bem a mensagem. Boa noite, amada igreja. Gente, que alegria estar aqui essa noite. Esse convite maravilhoso do pastor Marcílio, com a bênção do servo de Deus, pastor Marcelo. Por falar nisso, pastor Marcelo, posso te dar um abraço? Tirar uma foto com o pastor Marcelo? Isso é uma lenda. Isso é uma lenda viva. Aproveitar agora. Que beleza, hein? Graças a Deus. Muito bem. Alguém tira uma foto nossa no Capricho? Cadê a produção aqui, ó? Isso. Shalom. Deus abençoe. Amém. Queridos, estava em Brasília, beleza, pessoal? E o pastor Neander me pediu para substituí-lo nessa noite. E louvamos a Deus por essa oportunidade. Eu só peço aos irmãos que não reparem, porque em mim habita toda a formosura, tá bom? Em mim, pastor Marcelo, há toda a beleza. Amém? Quero apresentar quem está comigo. Ela, que é fruto de oração, fruto de milagre e espera. A minha esposa Johanne, somos casados há 22 anos. Por favor, fique de pé por obséquio. Olha aí, muito bem. Pode sentar. A minha irmã Andriele e meu cunhado Sidney, que estão ali, por favor, fiquem de pé também. São membros da igreja. E meu assessor, Gabriel, sobrinho, que está aqui, um adolescente nato, que não vai ficar de pé certamente. Muito obrigado. Meus irmãos, que alegria. Só nos resta dizer, o Senhor é bom. Vamos falar juntos? O Senhor... Oh, gostei de irmã, hein? O Senhor é bom. Abra sua Bíblia. O Evangelho de Marcos. Não vamos demorar, não. Vamos mergulhar na palavra? Vamos? Ava, mergulha na palavra. Vamos lá. Marcos, capítulo 5. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos ler, a princípio, do verso 1 ao verso 15. Muito bem. Quem achou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Ai, amém. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gadarenos. E ao desembarcar, logo um homem possuído de um espírito imundo veio dos túmulos, entre os sepulcros, ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nas cavernas, nos túmulos, e ninguém podia detê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia o quê? Dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite, gritando por entre os túmulos, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, eu te peço, não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião. Esse é o meu nome porque nós somos muitos. E pediu com insistência que não mandasse para fora do país. Olha, uma grande manada de porcos estava pastando ali naquele monte.
E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de quantos? 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Amém? Repita comigo: assentado, vestido em perfeito juízo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco nessa hora. Que a Tua palavra, Senhor, semeada nessa noite, possa entrar em nosso coração. Que não haja nenhum pensamento que nos desvie deste momento. Que Teu Espírito Santo nos ilumine, para que sejamos todos nós edificados. Venha sobre nós, Senhor, com Teu poder, com a Tua glória. Que não saiamos daqui os mesmos. É a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Verdadeiramente livres, é o que nós queremos ser. E quando nós olhamos para essa passagem, eu fico pensando e refletindo que um dos maiores desejos do ser humano é poder sentir a sensação de liberdade. Estou mentindo, gente? Nós queremos poder ir e vir, sem que não exista nada que nos prenda. Mas a verdade é, guarde e preste atenção, que muitos nunca experimentarão a verdadeira liberdade, porque não estão dispostos, não estão preparados, não querem se arriscar, não querem dar o primeiro passo. Há muitos aqui nessa noite que estão precisando de libertação, de uma cura, de algo sobrenatural que só o Senhor pode fazer. Ele é poderoso, sim ou não? Amém. Glória a Deus. Amém. Qual o nome da irmã? A irmã é forte, vigorosa. Louvado, louvado seja Deus, viu? Amém. Depois quer tirar uma foto com a irmã também, tá? Liberdade. Nós queremos ser livres. Nós queremos ser livres dos nossos medos. Queremos ser livres do medo da morte, da ansiedade, da opressão, da depressão, de tudo aquilo que nos prende, dos vícios, daquilo que nos escraviza. Queremos ser livres da solidão. Estou mentindo, gente? Na igreja tem uns jovens adultos, acima de 29, que estão clamando: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Eles querem casar. Há alguém aqui nessa situação? Alguém que quer casar lá em cima, louvado seja, tá? Mas aqui, Deus te abençoe, tá? Com a porção dobrada, viu? Vocês querem casar também? Vocês querem? Um dia, né? Um dia. Sem pressa. Hã? Quando Deus quiser. Isso é fé. Glória. Eu, na minha adolescência, eu tinha um medo, viu, pastor Marcelo, da solidão. E aquela menina ali, que eu sou casado com ela há 22 anos, quando eu cheguei para ela pela primeira vez, Marcílio, eu falei: você quer se casar comigo? É claro que não foi essa pergunta, disse: você quer namorar comigo? E sabe o que ela disse? Não. Sabe aquela dor que vai lá no fundo da alma? Foi o que eu senti. Mas na hora, eu falei assim: olha para mim. Eu falei assim: você acredita que Deus me deu uma canção que eu fiz para você? Aí eu comecei a cantar. Pastor Marcelo, posso cantar um trechinho da canção?
É autoral, tá? É assim, ó. Depois, se quiser, você pode até gravar um CD e você coloca ela, tá? É assim, ó. Andava tão só, estava à procura de alguém. Foi quando então surgiu você. E o Beck, você. Estava tudo tão diferente, dois estranhos frente a frente, e os meus olhos se cruzavam com o seu. Foi quando eu percebi, olha agora, Johanny, que você só nasceu pra mim, o Beck, pra mim, e seria tão bom, Johanny, se eu pudesse ter você sempre ao meu lado. Aí, meus irmãos, obrigado. Na hora, Deus agiu, pastor. E o coração dela endurecido, como de Faraó, foi quebrantado. E ela disse, vamos tentar. E a tentativa deu nisso. Já 22 anos de casado. Mas o que nós podemos tirar desse texto, desse evangelho, rapidamente, algumas lições importantes. A primeira coisa que Marcos nos ensina na sua passagem, a respeito desse texto, é que eu e você precisamos estar preparados para as batalhas que nós vamos enfrentar. E se você olhar comigo aí, você vai perceber no capítulo 4, veja comigo, a partir do verso 35, nós temos a narrativa de Jesus na tempestade com os seus discípulos. O vento era forte. E Jesus havia falado com eles, olha, nós vamos passar para outra margem. Porque Jesus sabia que eles precisavam chegar na cidade, da região de Gadara, Genezaré. Precisava alguém ser liberto daquela região. Jesus estava ali para curar, para transformar, para libertar os cativos, os oprimidos. Mas antes que colocassem os pés naquela região, uma tempestade sobreveio sobre os discípulos de Jesus. Qual que foi a reação dos discípulos? Temeram. Porque essa é a nossa reação. Nós tememos diante das tempestades da vida. Eu e você estamos sujeitos, enquanto nesse mundo, a passarmos por ventos fortes, dias do deserto, e quando Jesus estava ali dormindo, ele acorda em meio àquela agitação e repreende os discípulos, perguntando, por que vocês ainda não têm fé? O que Jesus estava mostrando, no meu entendimento, uma maneira didática do Senhor trabalhar, é de que aquele que tinha poder sobre a criação, sobre o vento, sobre o mar, sobre as águas, é aquele que teria poder e autoridade para libertar aquele homem possesso por demônios. Amém, meus irmãos? Jesus mostrou o seu poder e a sua autoridade. Antes mesmo de chegar naquela cidade, naquela região, e aí os discípulos ficaram questionando no verso 41 do capítulo 4, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Muitas vezes não entendemos as manifestações, muitas vezes não entendemos o agir de Deus, mas Ele age com poder e autoridade sobre toda e qualquer circunstância. Louvado seja o nome do Senhor. Não há nada que o Senhor não possa fazer em minha vida, não há nada que o Senhor não possa fazer em sua vida. Eu sei que você entrou nessa noite com o seu problema, com a sua dor. Jesus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Lá em São Paulo, em 2018, 11 horas da noite,
o telefone toca. Levantei, falei, Tchorrane, fique aí que eu vou atender o telefone no meu smartphone. Atendi o telefone. Era um homem que eu não conhecia, mas eu, como pastor de igreja, o telefone nosso está aí para todo mundo, né, gente? Glória a Deus. Pastor, você não me conhece, mas eu preciso de uma ajuda aqui em casa. Falei, pois não, fala comigo que o teu servo ouve. Ele disse, pastor, minha esposa está estranha. Eu acho que ela está com uma entidade. Está possessa. Eu falei, amém. Só Jesus nessa hora, para dar força. 11 horas da noite. Falei, me passa o endereço que eu vou aí. Falei com a Tchorrane, segura as pontas. Liguei para um outro pastor da igreja. Entramos em no meu ponto de vista, um dos condomínios mais bonitos ali da região de Alphaville, que eu já tinha entrado na minha vida. Numa linda casa. E quando eu chego na porta, a porta abre, a pessoa nos recebe e diz, pastor, pode entrar, a fulana está ali. Eu entro pela porta, ela estava sentada no sofá, o seu esposo do lado, em agonia, chorando, e eu parei na porta. Humanamente falando, eu não conseguia entrar. Naquele exato momento, aquela mulher, que eu tenho entendimento claro que estava possessa, ela olhou para mim e para o pastor Fernando e fez a seguinte pergunta, vocês vão ficar aí na porta com medo? Vocês não vão entrar? Aí eu falei, agora não. E aí pegou pesado. Aí eu arregacei as mangas, menino. Aí eu dei um passo assim, menino. Eu falei, você não me conhece, mas eu vim aqui em nome do Senhor Jesus para libertar essa mulher. E começamos ali uma luta, uma batalha em oração. Começamos a cantar, começamos a glorificar. Aquela mulher foi liberta pelo poder que há em Jesus Cristo. Ela ficou mais de 20 minutos desacordada e quando ela olhou para mim, ela não me conhecia, nunca me viu na vida. Quem é você? Eu falei, você não me conhece, mas o Senhor que te ama me enviou aqui para dizer que há esperança para você. E é isso que Jesus faz conosco. E essa é a liberdade que muitos estão buscando, a liberdade que muitos estão procurando, mas batalhas vão acontecer e Marcos nos aponta este caminho, quando o vento, o mar estava ali agitado e Jesus chegando na cidade de Nazaré. Segunda lição que nós aprendemos, que o pecado escraviza e destrói a dignidade humana. Olha o verso 2 ao verso 5 do capítulo 5. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos, pelos montes, ferindo-se com pedras. Essa é uma cena assustadora, que Jesus chega naquele lugar, aquele homem, as pessoas não podiam domá-lo, as pessoas o tratavam como um animal, muitas vezes tentavam acorrentá-lo, tentavam prendê-lo, tentavam dominá-lo, mas não eram capazes, humanamente falando. Ele se cortava, se mutilava, estava ali dominado por aqueles demônios, por aquela legião. E Jesus, quando ele pisa naquele lugar, aquele homem endemoniado, ele se prostra diante de Jesus, porque ele sabia de que havia chegado alguém poderoso
para destruir o poder das trevas. Há poder no nome de Jesus. Há poder para a igreja que clama, há poder para o casal que clama, há poder para o filho que ora, há poder para o jovem que intercede, há poder no sangue de Jesus para nos libertar. Esse homem perdeu a sua dignidade. Ele tinha uma casa, ele tinha uma família. Ele possuía relacionamentos, mas um dia ele foi arrancado da onde ele nunca deveria ter saído, porque foi envolvido pelo poder das trevas. Mas quando Jesus chega, Jesus ele devolve a dignidade, a honra, com o objetivo de devolver aquele filho, aquele menino ao seu devido lugar, a sua casa. Os sepulcros não eram lugar para ele viver. Não era lugar para ele morar. E Jesus então vem mostrando o seu poder, a sua autoridade. E muitas vezes quando nós pensamos, é justamente isso que o pecado faz conosco, nos escraviza. Não sabemos porque o texto não nos conta sobre isso. Mas a verdade é que o pecado, ele nos domina, nos escraviza. E muitas pessoas estão se sentindo assim nessa noite, aprisionadas, acorrentadas pelo poder do pecado. Mas precisamos crer que é exemplo do que a palavra de Deus nos relata nessa noite. Quando o texto nos diz que nem mesmo ninguém podia prendê-lo. Andava de dia e de noite gritando por entre os túmulos, sepulcros, como diz o verso 5. Jesus manifesta a sua graça. Aleluia, Jesus manifesta o seu poder. E ele chega naquele dia para mudar realidades. Em Gálatas 5 nós encontramos que Cristo nos libertou para que sejamos livres, verdadeiramente livres. E muitas vezes nós abusamos dessa liberdade e nos colocamos de novo aonde? No cativeiro, no jugo da escravidão. Quando a luz de Cristo vem sobre a nossa vida, para que possamos ser diferentes, uma vida diferente. Não há nada que eu e você possamos fazer para mudar a nossa realidade, mas quando nós clamamos, quando nós oramos, Cristo vem e muda, nos transforma por inteiro. Quem é bom aqui para trocar chuveiro? É bom, Vadão? Então você vai casar rápido, hein? Pastor Marcelo, sabe trocar chuveiro? Não? Eu também não, mas eu tentei. Um dia minha esposa falou, troca o chuveiro, tá queimado. Eu falei, deixa com o pai. Ai, ai. E eu não sabia de nada. Olhei aonde? No YouTube. Falei, já sei. Agora eu sou expert em trocar chuveiros. Troquei o chuveiro. Coloquei o fio. Falei, não morri, não levei choque, tá tudo certo. Eu não sei o que foi que eu inventei. Só sei que eu e Tiohane e eu, fomos dormir. Menino. De repentemente, na madrugada, ai, um estouro. Pum! Falei, entraram na casa. Vão matar a gente. Corre quem puder. Corre, salva-se. Salve, Johanny, corre. E ela, não, filho, veio lá do banheiro esse som. Quando eu cheguei no banheiro, pastor Marcelo, tudo estourado, tudo cinzento, assim, a parede, toda chamuscada. Falei, Senhor, né, tenha misericórdia do teu filho. Não, meus irmãos, eu não sei o que eu fiz de errado. Só sei que nós quase morremos naquele dia.
Podia ter pegado fogo na casa. Mas por quê? Porque mesmo eu sabendo que eu não tinha condições, não tinha capacidade, eu quis colocar a mão onde eu não tinha autoridade. Ah, pastor, mas é só trocar o fio, colocar o fio no mesmo lugar. Mas eu não sabia, não tinha autoridade. A mesma forma, há pessoas aqui nessa noite tentando mudar a vida, tentando mudar e vencer vícios e vencer pecados. Ah, porque eu consigo, eu posso. Podemos todas as coisas em Jesus, porque Ele nos fortalece. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Eu e você não podemos absolutamente nada, mas Jesus pode todas as coisas. E o último ponto nos fala sobre essa verdade. Jesus é o único capaz de nos garantir a verdadeira libertação. Ele é o único capaz de nos garantir a verdadeira libertação. Vamos continuar a ler o texto, até o verso 20. A partir do verso 10 ao 20. Pedi-lo com insistência que não mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-los na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Verso 18. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe. Olha que lindo isso. Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Olha o que Jesus realizou. Aquilo que as pessoas não acreditavam mais. Aquilo que homem nenhum podia resolver. Jesus transformou aquela realidade e mudou aquele destino. Aquele menino que vivia nos sepulcros, que se cortava, que ameaçava as pessoas, que ficava como um louco, gritando e clamando de dia e de noite. Agora, pelo poder de Jesus, ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Coisas que Jesus faz. Coisas que Jesus faz. E ele queria, claro, ir com Jesus. E Jesus falou assim: olha, o que eu fiz com você, você vai ficar nesse lugar. E aquele menino, meus irmãos, virou um missionário. Porque aqui Marcos faz questão de ressaltar, no verso 20, que ele começou a proclamar em Decápolis, que eram as 10 cidades que cercavam aquela região de Genezaré, tudo que Jesus tinha feito por ele. E as pessoas começaram a glorificar, e as pessoas começaram a exaltar o nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus.
Finalizo com uma história que o meu pai me contou. Meu pai também é pastor já há quase 50 anos. Pastor Sebastião. Ele disse que conheceu uma mulher desesperada, porque o seu filho era agressivo. O seu filho vivia mexendo com drogas. Ficava dias e dias fora de casa. E quando ele chegava em casa, embriagado, irritado, a mãe tentava abraçá-lo, mas ele, como animal, gritava, empurrava e quase batia na mãe. E a mãe dizia: meu filho, eu te amo, Jesus te ama. Ele tem poder para mudar a sua história. Ele dizia: eu não quero saber desse Jesus. Entrava para o quarto, batia a sua porta. E a mãe, então, uma mulher de oração, um dia que esse menino estava sóbrio, ela disse: meu filho, todas as noites quando você orar, ou quando você chegar, eu vou entrar no seu quarto. E quando você dormir, porque você não me permite tocar em você, eu vou me ajoelhar do lado da sua cama e vou clamar ao Senhor que Ele transforme a sua vida. E para você saber e ter certeza pela manhã que a mãe esteve no seu quarto, antes de eu sair e fechar a porta, eu vou dar um nó na ponta do seu lençol e você vai certificar que eu estive ali. E essa mulher começou a fazer isso. Aquele menino chegava agressivo, entrava para o quarto, pegava no sono, caía no sono. Aquela mulher entrava, se ajoelhava, orava, clamava ao Senhor. E ao final dava um nó, um laço na ponta do lençol. Um belo dia, aquele menino é transformado pelo poder de Jesus. E no seu testemunho, na profissão de fé, ele disse: eu sou fruto de uma mulher que ora. Eu sou fruto de uma mãe que intercedeu pelo seu filho. Porque nem mesmo eu acreditava que eu tinha valor. Mas ela orou por mim e Jesus mudou a minha história. Quando eu olhava todas as manhãs, ao levantar, ao ver o lençol com o laço, eu pensava: há alguém que ainda não desistiu de mim. Há poder, meus irmãos, no nome de Jesus. Você crê nisso? Jesus mudou a história desse jovem, desse rapaz, desse homem. Ele pode mudar a minha realidade e a sua realidade nessa noite. E se você deseja que essa noite, então, nesse final dessa mensagem, que o Senhor também alcance a sua vida, o seu casamento, a sua família, trazendo a verdadeira liberdade que você ou alguém da sua família necessita. Eu convido você a se colocar de pé para que nós possamos orar nesse momento. Há alguém nessa noite que deseja? Fique de pé, Deus te abençoe. Mais alguém nessa noite? Sem Cristo, o homem é escravo do medo. Sem Cristo, o homem é escravo do sexo. Sem Cristo, o homem é escravo das drogas, da ansiedade, dos vícios. O homem é escravo dos seus temperamentos. Mas em Cristo nós somos transformados. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar? Senhor, nessa noite entregamos a Ti a nossa vida. Entregamos a Ti, Senhor, o nosso coração. Tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, nós colocamos no Teu altar, Senhor. Porque não há nada, Senhor, que não possa ser contemplado pelos Teus olhos. O Senhor vê todas as coisas. E nessa noite nós pedimos ao Senhor que esta mesma graça que foi derramada sobre a vida daquele homem naquele dia, trazendo libertação, trazendo dignidade, trazendo um novo propósito à sua vida, nós rogamos nessa noite que venha também sobre nós neste lugar, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas.
Há neste lugar, nessa noite, mães que estão intercedendo, pais que estão clamando, filhos e filhas que estão pedindo ao Senhor intervenção por suas vidas ou pela vida de alguém. E nós cremos e sabemos que há poder em Ti, Jesus, há poder no Teu nome, há poder no Teu sangue. Sabemos também que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra as potestades, os principados, ó Deus. Mas o Senhor é poderoso e não há nada que o Senhor não possa fazer. O Senhor é o Deus que realiza os impossíveis. Por isso, segundo a Tua graça e segundo a Tua misericórdia, Senhor, muda a nossa história, muda a realidade de pessoas que estão aqui nessa noite. Entra, Senhor, na nossa terra, a nossa Gadara, toca em nós, Senhor, nos liberta dos nossos pecados, dos nossos vícios, Senhor, para que possamos ser verdadeiramente livres do Senhor. É isso que nós desejamos, e que a nossa vida é exemplo deste homem, que saiu pelas regiões, que saiu pelas cidades, proclamando e declarando o Teu poder, a cura e a transformação. Que a nossa vida, que o nosso milagre, que a nossa bênção seja para nós um instrumento, um testemunho de que o Senhor continua realizando, de que o Senhor continua operando, de que o Senhor está vivo e vivo para todos sempre, disponível para todo aquele que crê em Teu nome, Senhor. É a oração que nós fazemos, e fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Senhor te abençoe.